que o pecado não reine mais no corpo mortal. Então, se você for colocar, coloque: pecado não reine no corpo mortal, submetendo-os às suas paixões. Aqui já começa uma afirmação fundamental. Eu recebo muita pergunta: padre, é pecado fazer isso? Padre, seja nos sinais do sagrado, que eu não botei muita fé 1h da manhã, eu nem sei se eu vou continuar, por causa de várias razões, mas eu recebo mesmo: é pecado. A pessoa não entende que não basta eu dizer é pecado ou não é pecado, a pessoa ter consciência de que aquilo a faz escrava. Que é pecado, só que não adianta, ela já sabe que é pecado, não adianta nada eu querer dizer: ô filha, é pecado. Eu falo, mas é a consciência de que a pessoa se torna refém da sua vida não virtuosa. O grande problema é a escravidão que as paixões provocam em nós, nos impede. As paixões, sejam elas desordenadas, e tem vários níveis das paixões. Qual o grande problema de um vício? Qual o grande problema de um desvio no caminho? É porque nós deixamos de ser livres. Quando alguém está extremamente apaixonado por outro, não diz: eu carrego um caminhão por você, eu como um caminhão, não vou dizer o resto, por fulano. Olha o que a pessoa diz: eu sou capaz de comer um caminhão de estrume por fulano. É refém. A pessoa é capaz de perder a dignidade por uma paixão. Paixão por dinheiro. Eu falei no afetivo, mas a paixão por dinheiro, paixão pelo seu ego, paixão pelo poder. Gente, você não tem noção como essa palavra poder, você é redundante, é poderosa. E não vai pensar só nos políticos, também, mas em todos os lugares. Na igreja, nas sacristias, dentro de casa, é um jogo, um conflito, para quem manda mais. Volto ao texto e vou ler do começo ao fim e comento: que o pecado não reine mais no corpo mortal de vocês, submetendo-os às suas paixões. Não ofereçam os membros como instrumento de injustiça para o pecado, pelo contrário, ofereçam-se a Deus como pessoas vivas que voltaram dos mortos, e ofereceram os membros como instrumento da justiça para Deus, pois o pecado não os dominará nunca mais. Pois o pecado não os dominará nunca mais, porque vocês já não estão debaixo da lei, mas sob a graça. Pois bem, o pecado, pelo menos é o apelo de Deus, não pode nos dominar. Eu estava em Recife agora, ação de graças, número significativo de gente, naquele barco zero, mais do que cabia, e uma mulher partilhando comigo. Eu estava depois lá no Feridas da Alma, a senhora está segurando na mão, uma senhora disse assim: padre, fiquei impressionado, porque ela disse: eu não sou católica, tá? Falei: tudo bem, seja bem-vinda, um prazer cumprimentá-la. E ela me disse: eu vivi uma vida errada. E eu fiquei constrangido, porque era muita gente na fila, e ela dizia alto: eu saía com um homem casado. Ela deve estar me acompanhando. Eu saía com um homem casado, e não era um, eu fazia alguns favores. Eu estou amenizando as palavras, tá? Porque eu estou na canção nova, senão falaria. E de repente, aquele Jesus que o Senhor começou a pregar, e numa leitura de 1 Coríntios, eu disse: não é mais para mim. Eu
não quero ser mais prostituta de luxo. E mudei minha vida. Eu dei um abraço naquela mulher, porque naquele momento eu vi a graça de Deus acontecer. Aquela mulher testemunhando que não era da nossa religião. Ela não disse o que era. Ela apenas aproveitou a graça de Deus. Teve coragem de mudar. Ela falava de prostituição de luxo. Mas às vezes nós não chegamos a tanto. Mas nós acabamos nos prostituindo em coisas mais ou menos flagrante, mas mais comprometedora. Por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nunca esqueça daquele texto, que eu tenho talvez atrição, mais do que contrição. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Aquele que sabia e fez, receberá muitas chicotadas. Aquele que fez sem saber, menos chicotada. Então, meu irmão, então, minha irmã, nós estamos no primeiro caso. Porque se fazemos é por desordem interna. Chances nós temos e mil de mudar, de não viver. O catecismo da Igreja Católica, fazendo 50 anos, e eu indico, tenho batido jovens, e vocês gastem um pouquinho e compre o YouCat. YouCat, alguns falam YouCat, não importa. Leia. O novo aquele catecismo antigo faz parte da 50 anos, não, 20 anos. 50 anos faz o Concílio Vaticano II. Eu leio muito, mas agora estou apaixonado pelo amarelinho, YouCat. Porque inclusive me surpreende, num catecismo da Igreja Católica, citação de teólogos evangélicos. E com a aprovação de Bento XVI, gosto muito. Quem gosta de pergunta e respondendo, geração Google, ou geração Google. E o CAT é maravilhoso, é pergunta e resposta. O homem vive em constante luta contra o pecado. Catecismo da Igreja. E todas as suas consequências. O homem vive em constante luta. E nós vivemos essa luta, nós travamos essa luta. Nós travamos essa luta quando nós acordamos. Porque somos tentados continuamente. O grande problema é que nós não aceitamos. Ah, mas eu não tenho tentação. Gente, por amor de Deus, ele foi tentado. E o texto que eu gosto muito, que é na quaresma, o primeiro domingo da quaresma. Qual que é o primeiro domingo da quaresma? Qual que é o evangelho? Salve Jorge. Qual que é o protagonista da Salve Jorge? Como é que é? É, impressionante. Gente, desde que eu me conheço por gente, esses dias eu fui assistir uma missa televisionada, e eu fiquei impressionado, que alguém perguntou, nossa, como a missa é diferente. Não, meu filho, a missa faz 2012 anos que é a mesma, mudou nada. Então, há quanto tempo o primeiro domingo da quaresma é o mesmo? Tentação de Cristo. É sempre o mesmo evangelho. E eu gosto muito de um dos sinóticos, um dos evangelistas, que diz assim, uns diz, e o diabo se retirou. O outro diz, e o diabo, Satanás, se afastou até o momento oportuno. Ah, são palavrinhas que não são por acaso. Que Jesus não foi tentado só no deserto.